Sejam muito bem-vindos ao canal Tio A Desenvolvimento Familiar e à nossa primeira série de vídeos. Ontem eu falei sobre como os perfis comportamentais influenciam os nossos relacionamentos. E hoje eu vou começar a falar sobre os tipos de perfis comportamentais. Basicamente, nós temos 4 perfis, que são o dominante, o influente, o estável e o conforme. Todos nós temos uma combinação desses 4 perfis, porém, normalmente, um deles é o mais intenso. Todos os perfis estão numa escala de 0 a 100. E tudo que está acima dos 50, nós consideramos que aquele perfil é um perfil alto. E tudo que está abaixo dos 50, nós consideramos que é um perfil baixo. Então, nós temos o alto D, o alto I, alto D de dominante, alto I de influente, o alto S de stable em inglês, né? Então é o estável, e o alto C, que é o alto conforme. Algumas pessoas têm um perfil puro. O que significa que um perfil é puro? Quando apenas um dos perfis está acima dos 50 e os outros 3 estão abaixo. É muito comum pessoas também que têm 2 perfis altos. Então, 2 perfis ali acima dos 50 e os outros 2 abaixo. E alguns casos raros, mas existem, são pessoas que têm 3 perfis altos, ou seja, 3 perfis ali acima dos 50. Porém, nunca os 4 vão ser altos, ok? E hoje eu quero trazer para você algumas características do perfil dominante. Mas eu quero que você fique bastante atento a isso que eu vou falar agora. Não existe nenhum perfil melhor ou um perfil pior. E também não existe um perfil certo e um perfil errado, ok? Todos os perfis têm pontos positivos e todos os perfis têm os pontos de melhoria. Então, não existe essa coisa de eu queria ser esse perfil, eu queria ser aquele perfil. Isso não existe. Aconteceu uma coisa bem interessante no meu curso de analista comportamental, que eu cheguei no banheiro e vi uma pessoa chorando. E eu perguntei, mas por que você está chorando? O que aconteceu? E ela chorando, falando, meu perfil é muito ruim. Eu falei, não, isso não existe essa coisa de perfil ruim. Então, fica aí a dica, tá? Não existe perfil bom e perfil ruim. Existem os pontos de melhoria em todos os perfis. Vamos falar um pouco do perfil dominante. As palavras-chave do dominante são intolerância e impaciência. A emoção do dominante é a raiva. Mas não é aquela raiva de sair batendo em todo mundo, tal, com raiva. Muitas vezes ele sente sim essa raiva de querer estourar, mas essa raiva também é uma raiva que impulsiona ele em buscar resultados. Os motivadores do dominante são desafio e poder. Então ele está sempre em busca de novos desafios. Se ele está numa atividade que não desafia, ele fica entediado. E ele precisa ter poder, controle da situação. A comunicação do dominante, geralmente ela é uma comunicação direta, uma comunicação muito objetiva. E pode muitas vezes ser rude, ser grosso. Como que é a tomada de decisão do dominante? É uma tomada de decisão racional. Ele usa muito raciocínio e rápida. Ele é muito rápido na tomada de decisão. O dominante ele é focado em tarefas. Para ele, o resultado é muito importante. Então, o foco dele é sempre nas tarefas com o objetivo final. Ele quer sempre ver o resultado. A avaliação do dominante é sempre baseada nas realizações, no que ele já fez. E ele avalia as pessoas pelo que elas fazem, pelo que elas realizam. A pergunta do dominante é sempre
o quê? O que precisa ser feito? O que eu preciso fazer para alcançar o resultado? É a tarefa, é o quê? Pessoas que são muito dominantes, elas costumam ser diretas, ousadas e muito competitivas. E tem 3 palavrinhas que descrevem bem o dominante: poder, controle e resultados. Então ele sempre está em busca de poder, de controle e o resultado da ação dele. O dominante faz tudo com muita rapidez e quer tudo para ontem. Ele tem a necessidade de impor a forma como ele pensa e faz as coisas para os demais. E por isso ele não gosta de regras muito definidas. Ele gosta de ter o controle da situação. A pessoa que é dominante, ela fica entediada facilmente e por isso ela não gosta de rotinas. Ela gosta de desafios e mudanças. É muito comum o dominante ficar trocando de emprego, ou se ele está dentro do serviço público, ele ficar buscando novos desafios, novas áreas, novos cargos. Exatamente por isso, porque ele não gosta de rotina. Então, quando ele vê que está caindo na rotina, ele busca logo mudança. Gosta de respostas diretas e objetivas. Essa coisa de ficar contextualizando demais para contar uma história não agrada o dominante. Aí ele fica, e aí? E aí? E aí? Por quê? Porque ele já quer ir logo para a conclusão da conversa. Detesta indecisão. O dominante não gosta de pessoas indecisas. Ele é muito assertivo. Isso aí é uma característica muito forte do perfil. Ele possui uma autoconfiança bastante elevada, ele acredita muito em si mesmo, acredita que consegue fazer algo mesmo que nunca tenha feito. Então, mesmo que seja a primeira vez que está fazendo, ele acredita que vai conseguir. Gosta de arriscar, possui alta expectativa em relação aos outros e a ele próprio. É uma pessoa rápida e impaciente, nós já falamos sobre isso. Ela pode ser enfática e muito exigente e geralmente tem uma comunicação bastante agressiva. E aí, você se identificou com esse perfil dominante? Então, se você se identificou, escreve aqui embaixo nos comentários. Eu me identifiquei, sou dominante total. No final dos 4 perfis, eu vou falar sobre os meus perfis e vou falar sobre os perfis do Thales também. Então, acompanhe aí os 4 vídeos sobre os 4 perfis. Um beijo para você, até amanhã e vida abundante para você e sua família.